Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco para estudarmos a palavra, crescermos na fé em o nome do Senhor Jesus. Eu trago uma mensagem poderosa para a sua vida hoje. Vamos estudar a palavra de Deus? O tema da nossa mensagem hoje é o primeiro avivamento bíblico, o primeiro registro de um avivamento na história da palavra de Deus. Certamente vai abençoar a sua vida. Está registrado em Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 10. Vamos ler a palavra do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, esse registro de avivamento não poderia estar em nenhum outro texto da Bíblia. O primeiro avivamento era preciso estar exatamente em Gênesis capítulo 3. Por quê? Avivamento significa reacender a chama que se apagava. Jesus uma vez disse que não veio apagar o pavio que fumega, mas ele veio reacender, ele veio avivar. Avivamento é tornar a chama acesa novamente. Aquela que se apagara, ele veio para reacender. Avivamento é tornar a levantar aquele que estava caído, aquele que havia se cansado e caído pelo caminho. O Espírito Santo chega e torna a levantá-lo, colocá-lo de pé, dando-lhe força para caminhar novamente. Avivamento é a intervenção de Deus no declínio espiritual do homem. Quando o homem se vê frustrado, cansado, desistindo, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, vem e reaviva esse homem, entra no caminho dele, intervém na história dele para torná-lo desperto, para torná-lo mais uma vez fiel e caminhando na presença do Senhor. Por isso mesmo, o primeiro avivamento ocorre em Gênesis 3, porque Gênesis 3 narra a primeira queda do ser humano. Aliás, teologicamente, é a queda do ser humano em Gênesis capítulo 3. E quando o homem cai, a resposta de Deus é certeira, é avivamento, é restauração. Veja que poderoso, nós temos algumas lições a aprender neste texto do primeiro avivamento bíblico. A primeira lição é esta: o declínio espiritual pode ocorrer com qualquer pessoa nas mais surpreendentes circunstâncias. Às vezes a gente pensa que uma pessoa pode enfraquecer, uma pessoa pode desistir, pode desanimar, se ela estiver fora da igreja, se ela estiver distante da igreja, se ela estiver no mundo, se ela estiver envolvida com coisas pecaminosas. Mas esse texto de Gênesis 3, essa mensagem do primeiro avivamento bíblico, diz que não é bem assim. A pessoa pode declinar, a pessoa pode desanimar, a pessoa pode cair, estando até mesmo na presença de Deus. O primeiro casal estava onde? Estava no jardim. O jardim significa a presença imediata de Deus. O jardim significa o lugar da provisão, não lhe faltava alimento. O jardim significa o lugar da bênção, não lhe faltava tesouros. O jardim significa o lugar da autoridade, o homem governava. E por fim, o jardim significa o lugar da intimidade e da comunhão com Deus. Todo dia, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. E nada desses privilégios, nenhum desses privilégios, dessas bênçãos, impediu que Adão e Eva declinassem e caíssem espiritualmente. Mesmo no jardim de Deus, é possível ser atacado e declinar, desistir, desestimular da fé e da presença do Senhor.
Ora, meus irmãos, há muito declínio acontecendo dentro do jardim. Há muita gente desanimando dentro do jardim, dentro da presença de Deus. Há muita gente no nosso dia hoje desistindo, abandonando a fé, mesmo estando no jardim, na presença de Deus, plantado nos átrios do Senhor. Por várias razões, frustrações no jardim, decepções no lugar santo, tristezas, mágoas que acontecem dentro da casa de Deus. E muitas pessoas estão declinando espiritualmente, mesmo habitando no jardim, na presença de Deus. Agora veja só o que a palavra de Deus nos ensina. O avivamento começa quando se ouve Deus entrando no jardim. O primeiro texto, versículo 8, diz: quando ouviram a voz de Deus no jardim. Eles ouviram Deus entrando no jardim. Eles ouviram a presença do Senhor chegando. O avivamento começa quando a gente percebe que Deus está entrando na nossa história. Quando a gente ouve a voz de Deus no meio da nossa necessidade, no meio da nossa angústia, da nossa desistência. Na hora incerta, na hora difícil, você vai ouvir Deus se aproximando, Deus chegando para tocar e curar o seu coração. Ele vem buscar o homem no jardim, ele vem levantar o homem que tinha caído, ele vem resgatar Adão. E é assim que o avivamento acontece. Quando você está desistido, quando você está desestimulado, quando você caiu, você ouve Deus entrando no seu jardim. Você ouve Deus entrando na sua tristeza, no seu quarto escuro, na sua desistência, no seu sofrimento. Ele está vindo. Algo poderoso vai acontecer na sua vida, porque ele vem buscar o desistido. Ele vai buscar o caído. Ele vai atrás de Adão que está desistido. Olha que tremendo, que palavra poderosa. A Bíblia diz que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se escondiam da presença do Senhor. A situação de Adão e Eva era de queda espiritual, era de declínio, de fracasso. E agora escute, o que quer dizer eles se escondiam da presença de Deus? A presença que antes era esperada, desejada, buscada, agora ela é evitada. O homem está em declínio, o homem está caído e por isso ele evita a presença de Deus. Você sabia? A presença de Deus é transformadora. Você sabia? A presença de Deus é confrontadora. Você sabia que a presença de Deus, ela é transformadora, revolucionária. É por isso que muita gente evita a presença de Deus, não quer ir ao culto, não quer ir à oração, foge da vigília, se esconde da presença de Deus, porque a presença de Deus vai mudar a sua história. Ora, a palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas que os moradores de Gadara expulsaram Jesus de lá quando Jesus libertou um endemoniado de Gadara, um gadareno endemoniado de Gadara. Por que eles expulsaram? Porque a presença de Deus desafia, confronta, a presença de Deus muda o homem e por isso muitos estão fazendo como Adão, evitando, se escondendo da presença de Deus. O jardim, que era um lugar de comunhão, de adoração, de intimidade, agora se torna esconderijo e rota de fuga. O homem estava numa situação espiritual que mesmo dentro do jardim, mesmo dentro da casa de Deus, tentava se esconder do Deus que vinha lhe salvar. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria agora. Por favor, olhe aqui. Eu quero lhe dizer que há muitas pessoas que hoje, mesmo dentro da casa de Deus, estão tentando se esconder atrás de máscaras, de atitudes, de comportamentos, para que a presença de Deus não o alcance,
para que a presença de Deus não o desafie. Quantas pessoas estão tomando rotas de fuga, estão tomando esconderijos espirituais para que a presença de Deus não mude a sua vida. Eu quero continuar. E chamou o Senhor Deus ao homem: onde estás? Deus faz bradar a sua voz no jardim. Deus faz bradar a sua voz na igreja hoje, chamando a cada um de nós como chamou Adão no jardim. Onde está você? Onde está a sua vida hoje? Está no lugar onde Deus quer? A sua vida está no plano que Deus designou para a sua vida? Onde está você? Onde está você? Você está no altar? Você está no lugar da comunhão ou você está se escondendo, fugindo da presença de Deus Pai? Ah, meus amados, quando Deus chama Adão no jardim, nós precisamos responder a esse convite, a esse desafio do Senhor. Onde estás? Onde estão os seus sonhos? Onde estão os seus dons espirituais, o seu chamado? Onde está o propósito de Deus para a sua vida? Adão, onde estás? Onde estás? Nós precisamos responder. Veja bem, Deus poderia simplesmente ir até onde Adão estava. Deus poderia ter baixado todas as árvores do jardim, ter aplainado o jardim e descoberto a Adão no meio das folhagens. Mas não. Ele grita, ele brada no jardim: Adão, onde estás? Por quê? Porque há responsabilidade humana. O homem precisa responder à palavra de Deus. O homem precisa tomar a sua decisão. O homem precisa decidir sair dos seus esconderijos e se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero lhe perguntar, querido, você está disposto? O Espírito Santo está tocando no seu coração para disponibilizar o seu coração a responder a palavra de Deus que te diz: onde estás? Preciso de você. Preciso mudar a sua história, usar a sua vida para glorificar o meu nome. Onde estás? Adão responde: eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz. E essa voz soou aos ouvidos de Adão como um confronto diante do afastamento do homem. A voz de Deus vai soar como um confronto. Não fuja. A voz de Deus vai te encurralar. Não se esconda. A voz de Deus vai te convidar. A voz de Deus vai te chamar para perto dele. Não resista. Não se esconda. Não fuja. Adão disse: eu ouvi a tua voz e fugi. Jonas ouviu a palavra de Deus e fugiu. Não faça isso. Ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como na provocação do deserto. Ao ouvir a voz do Senhor, clame como Abacuque: aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Ouvi a tua voz e temi. Tive medo. Adão disse: eu tive medo de ti, Senhor. Você pode imaginar o homem em pecado, o homem afastado, o homem caído, desistido, ele tem medo do relacionamento com Deus, do relacionamento com a glória de Deus. Eu me lembro quando Moisés desceu do monte, o povo de Israel pedia a Moisés que colocasse um véu sobre o rosto, porque o brilho do rosto de Moisés incomodava o povo. O brilho da glória no rosto de Moisés incomodava o povo de Deus. Adão disse: eu tive medo de ti. O relacionamento com Deus não pode se basear no medo. Eu não posso me decidir fazer a obra de Deus com medo da retaliação de Deus. Eu não posso decidir seguir a Jesus por medo. O medo anula a fé. O medo não procede de Deus. A Bíblia diz na carta de Paulo a Timóteo: Deus não nos deu espírito de medo, de covardia.
Não, Deus nos deu espírito de poder, de ousadia e de equilíbrio. O nosso relacionamento com Deus não pode ser bloqueado pelo medo. Medo de ser castigado por Deus. Medo de ser rejeitado por Deus. Medo de não ser aceito. Medo de não ser compreendido por Deus. Ei, Deus te ama. Deus manifestou o seu amor e a sua glória para com a sua vida. Lance fora todo medo. A Bíblia diz na carta de João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia! Eu quero que você entenda isso. Quando você conhece o amor de Deus, você perde o medo de se relacionar e de se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Ele diz, eu me escondi da tua presença. E eu quero terminar essa mensagem nessa expressão, eu me escondi. E eu quero lhe dizer isso. É tempo de sair dos nossos esconderijos. É tempo de sair das nossas fugas, dos nossos lugares secretos, onde Deus não nos pega, onde Deus não nos encontra. Não. Deus vai lhe encontrar. Lembre-se do que Davi disse no Salmo 139. Ele diz, onde me esconderei da tua face? Onde me esconderei do teu espírito? Nem no abismo, nem nas regiões mais profundas. As trevas são luz diante dos teus olhos. Não há como se esconder do Senhor. Não adianta subir a figueira brava, ele vai achar Zaqueu. Não adianta se esconder nas folhagens, ele vai achar Adão. Não adianta ir pescar novamente no mar da Galileia. O Cristo ressuscitado vai buscar os apóstolos mais uma vez. Não adianta se esconder na tua tristeza, na tua dor, no teu sofrimento, no teu medo. Elias estava na caverna e ele ouviu um vento suave que dizia, Elias, o que fazes aqui? O que fazes aí na tua tristeza? O que fazes aí na tua desistência? O que fazes aí no teu medo de se expor a Deus, ao Espírito Santo? É tempo de sair dos esconderijos. É tempo de nos prostrar diante da presença de Deus. O Senhor, esse dia, agora, o Senhor fala contigo e quer tocar o seu coração. Vamos orar nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, esta palavra é tremenda, Senhor, essa palavra é poderosa e vem ao encontro de cada um de nós, meu Deus, que de alguma forma caímos na nossa fé, caímos na nossa espiritualidade, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de te servir, deixamos de cantar, de adorar o teu nome, como tu és digno. De alguma forma, Senhor, nos afastamos do teu altar, da tua presença e corremos para o meio das folhagens, corremos para os nossos esconderijos, corremos para os nossos quartos escuros, para as nossas tristezas, para as nossas depressões. Mas hoje, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra e eu decido sair do meu esconderijo e me expor, me prostrar diante de ti e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha vida, transforma-me, cura-me e aviva-me para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido, e que Ele faça um milagre na sua história. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.